Olá, boa tarde. Estamos iniciando aqui pela Módulo FM nesta quinta-feira, mais uma edição do Módulo Saúde. E a partir de agora, como sempre, você me acompanha através das plataformas digitais, Facebook, YouTube e, é claro, no seu radinho tradicional Módulo FM 96,1. Nessa edição, novamente trazendo aqui a participação, a presença da minha amiga, a Ana Cristina Botelho, que é especialista em nutrição esportiva. Ana, que prazer em recebê-la novamente aqui na Módulo FM, especialmente nesta quinta-feira, nesse mês de junho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal da internet. Boa tarde, meu amigo Jânio. Obrigado de novo pelo convite, né? Sempre estarei aqui quando eu conseguir auxiliar minha agenda, conciliar minha agenda com a sua, né? Você já estava brigando comigo, gente. Não tem jeito. Olha, o tema desta quinta-feira, a gente começou nesse período, a gente está nesse período de inverno, né? Sim. Então, vamos tratar aqui, o tema é alimentação no inverno. Você acha que é um tema interessante, bacana? Muito bom, Jânio. É um tema, assim, riquíssimo. Dá pra gente falar bastante coisa, tirar bastante dúvida. Então, a gente vai ficar bastante tempo aqui batendo um papo. Ana, qual a ação do inverno, né, sobre os alimentos? Então, Jânio, o que eu posso falar sobre o inverno sobre os alimentos? Eu considero uma época do ano onde é melhor para conservar os alimentos. É uma época do ano onde a gente sente um pouquinho mais de fome, a gente vai falar específico depois, eu vou só citar alguns pontos. É uma época onde a gente consegue ter melhor acesso aos alimentos da safra da época, é bem melhor. Então, eu não vejo às vezes as pessoas acham muito mais difícil a questão do inverno e alimentação, mas é bem mais fácil, a gente vai explicar por quê. No inverno consegue manter uma rotina de alimentação, aquele tipo, o pessoal gosta de preparar as marmitas. Com certeza, isso não muda, tá? Não tem nenhum problema quanto a isso. A questão é a disposição da pessoa, né, Jane? Nesse frio a gente quer o quê? A gente quer o cantinho. Não vou levantar cedo, não vou pra atividade, tá muito frio, e eu não quero mexer na água, eu não quero... Então, é essa a questão. Mas, assim, questão da alimentação, armazenar os alimentos, é a mesma coisa. Pode manter essa rotina de alimentação da mesma forma das outras estações do ano. Agora, um detalhe, Ana, por quê? Por que no frio dá mais fome? Todo mundo me pergunta isso. No inverno, né? No inverno dá muito mais fome. Por quê, gente? Porque o nosso corpo gasta mais energia tentando manter a temperatura equilibrada do nosso corpo. E, Jane, um detalhe. É a fase do ano, a estação do ano onde é mais fácil de perder gordura corporal. É no inverno? Você começa seu projeto verão no inverno. O que as pessoas fazem no inverno, Jane? Some das academias, meu amigo. É muito por causa do frio, né, Ana? Mas, gente, aproveita essa época do ano que é bem gostoso. Você tem mais apetite? Sim. A gente come mais, sim, mas você gasta muito mais. O seu corpo... Por isso que a gente tem muito mais vontade de alimentos como carboidrato. São energéticos. E como a gente gasta mais energia, a gente pede mais isso. O corpo pede mais alimentos energéticos. E por que, Ana, é importante comer alimentos da estação? Interessante isso, Jane. Por quê? Geralmente, nessa época, conserva mais a questão da safra, do plantio intacto. Então, não tem o quê? Não tem alimentos que são amadurecidos forçosamente, não tem agrotóxicos demais na alimentação. Então, você consegue ter acesso a alimentos mais nutritivos e mais saudáveis. Então, a vantagem de comer alimentos da safra atual, por exemplo, a safra do inverno, a safra do verão, é muito mais vantajoso. Muito melhor. Ana, você citou aí que nesse período agora, né, inverno, a gente perde mais peso, é isso? Perde mais. Perde mais. Isso pode aliar uma nutrição, uma profissional da nutrição com um profissional da educação física? Porque se fala que também nesse período de inverno você não pode realizar exercícios mais intensos. Por isso é bom você casar uma especialista em nutrição e um preparador físico, né? Para acompanhar todo o período. Todo esse processo. Sim, Jane, você colocou um ponto aqui bem importante. Esse período frio, né? Problemas cardíacos, tem as pessoas mais idosas. Embora hoje a gente vê problemas cardíacos em novos também, pessoas mais jovens, mas é importante em tudo, em qualquer época do ano, Jane, eu vejo a total importância em aliar a alimentação com o profissional e aliar a educação física, ou seja, a atividade física com o profissional de educação física.
é extremamente importante ter os dois junto, agregado. Porque você vai ter um respaldo muito melhor, você vai saber conduzir. Bom, se ele não consegue levantar cedo porque tá frio e ele tá, às vezes, desanimado, sem energia, a gente pode entrar com uma alimentação que dê mais energia e que ele tenha uma disposição melhor para treino. Então, tem que ser, é como se fosse uma consultoria. E porque alguns alimentos devem ser consumidos em menor quantidade? Jane, essa é uma pergunta assim, que eu adoro. Eu falo muito sobre isso no meu consultório. Eu falo pouco, né, gente? Mas o que eu falo no meu consultório? Eu falo sempre pro meu paciente o seguinte: não existe um alimento sozinho que vá te engordar. Nenhum alimento sozinho que vá te emagrecer. Obviamente, existem alimentos que são mais calóricos. Como, por exemplo, excesso de carboidrato, bebidas alcoólicas, industrializados, ricos em açúcar, as quitandas que a gente gosta muito aqui, que é a tradição de Minas, né? Aqui em Patrocínio tem umas quitandeiras. Pão de queijo, rosquinha. Que é a rosquinha. É muito bom, gente. Vou aproveitar aqui, gente, não tem nada a ver com o assunto, não. Mas rosquinha boa, gostosa, é lá da Pai de Patrocínio, viu? Esquece não. Vai lá, gente. Vai lá. Delícias do bem. Enfim, esses alimentos, se você comer, se você ingerir maior quantidade na sua rotina, ser mais rotineiro, obviamente, você vai ganhar mais peso. Mas a alimentação como um todo é que faz a diferença. As calorias como um todo do dia que vai fazer a diferença. Se você está comendo calorias adequado, você tem um profissional te acompanhando, ele fez o cálculo das calorias a ser ingerida no final do dia. Você está gastando uma certa quantidade de energia, você faz atividade, você tem vida ativa, seu sono está bacana, seu intestino está funcionando bem, é impossível não perder peso. Porque a gente tem porque é importante manter, né, alimentos em certas temperaturas, Ana? Jânio, eu até falei com você antes da gente começar o programa sobre essa questão da temperatura. Eu gosto do inverno porque a gente consegue manter os alimentos fora da geladeira por mais tempo. A gente consegue conservar mais. Em baixas temperaturas, em altas temperaturas, no calor, por exemplo, a chance de proliferação de bactérias é muito maior. Então, você deixando os alimentos fora da geladeira, você conserva em pouco tempo, elas perdem mais rápido. Então, é importante você ter um profissional também que te ajude nisso. Quando o paciente vai no meu consultório, Jânio, eu ensino essa questão do congelamento, essa questão de como você pode cozinhar e congelar o alimento. Aquela pessoa que não tem tempo, por exemplo, de preparar marmita todo dia, mas ela tem que fazer marmita para semana. Então, o tempo que ela pode deixar congelado, o tempo que ela pode deixar fora do congelador e colocar no refrigerador, enfim. Tudo isso precisa, sim, de alguém te auxiliando. No verão, se fala muito na questão de você, não só verão, mas todos os dias beber muita água. No inverno Jânio, também é essencial beber água. E por quê? Jânio, eu acho que eu só acho mais chata da internet a questão da água. Essa é enjoada mesmo, tô brincando. Eu sou mesmo. Tô brincando. Porque eu falo... A intimidade é foda, né, Ana? 30 anos de amizade. É verdade. Todos os dias eu falo pro meu paciente, toma água. E nesse período, só essas 2 últimas semanas no meu consultório, de 100% dos meus pacientes que eu atendi, 70% chegou no meu consultório e disse, diminuir a ingesta de água. Tá frio, Nutri, não sinto sede. Então, tem que tomar assim mesmo? Tem que tomar assim mesmo. Não tem que esperar sentir sede para tomar água. A sede já é um sinal do seu corpo. É um sinal de desidratação. Então, independente de como esteja o clima, calor, frio, ou equilibradinho, ameno, tem que tomar água, gente. Não tem jeito. Não é... Tá, é inverno, que delícia, eu vou comer e vou ganhar algumas pedrinhas no rim. Vai ser maravilhoso, né? Porque se você não ingere água, pode dar... E eu falo pro meu paciente, que bom que você não lembrou de tomar água. Então vai lembrar de tomar lá na hemodiálise. Pior, né, Ana? Né? Então uma forma outra pergunta aqui, Ana. Quando chega o inverno, quais são os alimentos mais consumidos, né, pelas pessoas? Ou que tem que ser mais consumidos? Bom, os que são mais consumidos e precisam ser mais consumidos. Os que são mais consumidos, obviamente que nesse período a gente está... a gente tá com aquele friozinho, a gente quer aquecer, a gente procura bebidinha quente. Um achocolatado, chocolate quente, um cappuccino, uma sopa, caldinho. A gente sempre quer um fondue. Bebidas mais quentes, que aquece mais, que é o vinho, é o gin, é bebida de dose.
Então a gente procura esses alimentos. Eles são, nutri, mas eles são mais calóricos. Depende da ingesta, da quantidade. Se você exagerar, sim. O que faz o veneno é a dose. Então a gente tem que ter cuidado. E o que eu preciso ingerir? Não muda em questão das estações. Eu tenho que estar sempre ingerindo o quê? Legumes, frutas, verduras, leite derivados, carnes sem gordura. Eu tenho que tentar consumir o mais natural possível de alimento. Quanto mais natural, melhor. Eu falo que é o básico que funciona. Aquilo que os nossos avós faziam. O arroz, o feijão, a carne, a salada, a fruta, a verdura, legume. Isso a gente precisa. Obviamente que no inverno a gente diminui a ingesta de salada crua. Salada crua, é verdade. Eu sempre falo, então dá uma refogadinha. Ou joga um feijãozinho por cima para aquecer ele, ficar mais quentinho e facilitar a ingesta. Muito bem, Ana. A gente chegou ao final aqui do Modo Saúde. Você tem algo mais a acrescentar nessa sua participação? Uma dica aí nesse final aqui do Modo Saúde desta quinta-feira, especialmente nesse período agora que a gente está, período de inverno. Gente, no inverno, eu sei que é questão mais da água que me preocupa muito. Porque a água ela é 70% do nosso corpo. Então tenta o máximo que vocês conseguirem serem equilibrados na questão da ingesta hídrica. Né? Tenta colocar ali para despertar, toma sem vontade mesmo. Eu falo bem-vindo à vida adulta, fazer o que a gente não quer, mas precisa ser feito. E vamos tomar água. Sempre. Você falou aí, agora pintou uma curiosidade aqui, viu? Diga. Essa questão da água, você tem um tempo ideal para você beber? Quer dizer, porque tem médicos que não aconselham ficar bebendo muita água à noite, porque você pode atrapalhar o seu sono. Sim. Eu falo isso pro meu paciente também. Tenta tomar uma grande quantidade na parte da manhã e à tarde. E após as 5 horas ir diminuindo, né? E a quantidade. O que é ideal? Mínimo 2 litros para qualquer pessoa. Máximo, você faz o seu peso corporal multiplicado por 35, 40. Então esse é seu máximo. Existe máximo para água? Existe. Nada pode ser à vontade. Conforme o peso? Conforme o peso. Você faz 35 vezes o seu peso. Vamos aqui então dar um exemplo. Eu tenho aqui 90. Faz aí a conta pra gente. A conta aí. 35. Vamos fazer pro Jânio 40 vezes 90. 40 vezes 90, vai. Quanto dá essa continha aí? Vai falar, Alex. 3.600. Então você, mais de 3 litros. 3 litros e meio. Seria o ideal para você. Eu acho que eu não consigo chegar nesse... Tenho certeza que não. Nesse patamar, não, viu? Mas se você ingerir 2, que é o mínimo... Que é o mínimo, né? Já tá de bom tamanho. Tá beleza. Né? Então vamos prestar atenção na aguinha aí, gente. Ana, obrigado mais uma vez pela sua participação agradeço. conosco aqui na Rádio Módulo FM. Sempre bom contar, né, com a sua presença e com a sua participação aqui. Eu adoro vir aqui, Jânio. Eu me sinto à vontade, embora eu fico nervosa às vezes. Eu sou tímida, mas sou tagarela. E eu adoro vir aqui. Obrigado pelo carinho de sempre. E sempre que me chamar, eu vou estar aqui, com certeza. Valeu, muito bem. Recebi aqui no Módulo Saúde desta quinta-feira, 8 de junho de 2023, a especialista em nutrição esportiva, Ana Cristina Botelho. Você pode rever essa entrevista aí no Facebook da Módulo FM e também no YouTube. Obrigado a você pelo carinho. Até a próxima quinta-feira. Valeu, tchau.